Oi pessoal, equipe Flores, é tempo da gente retomar as nossas aulas e conversando com a Elaine, nós reparamos que a aula gravada nós vamos dar um avanço significativo no conteúdo dessa estação que nós estamos agora estudando, chamado Flores, tá bom? Algumas coisas nós não vamos conseguir adaptar porque são imersões, nós vamos levar para o segundo semestre, mas o que der para a gente organizar neste semestre ainda vai ser bom. Por quê? Porque você faz as aulas, você reflete sobre as aulas e aplica na sua vida, principalmente nesses dias mais difíceis, tá bom? Nós estamos então hoje entrando numa aula, é a quarta aula, que nós chamamos de autopasse. Só que o autopasse, ele traz ainda um retorno dos centros de força, da qual cada dupla trabalhou, fez seu trabalho, quem ainda não fez, entregue, quem ainda dá tempo, e foi entendendo que nós somos ligados a uma energia perfeita. O nosso corpo material, o nosso corpo físico, ele é ligado célula a célula pelo corpo espiritual. Célula a célula são ligados a ele. E nós temos então os chakras que coordenam cada sistema do corpo. Então um chakra, ele pega vários órgãos do nosso corpo, aonde nós vamos nos organizar melhor. O estudo dos chakras é um estudo complexo que precisa de muito mais tempo. Lembre-se que as nossas aulas no Florescer, elas são pequenas pinceladas para nós darmos um mergulho profundo nesses estudos. Junto com esta aula, nós estamos enviando um link de uma apostila sobre chakras. Aí nós temos um grupo muito diverso. Nós sabemos que alguns do grupo vão estudar profundamente essa apostila, outros vão ler, outros vão folhear e outros não vão abrir. Só que quem chegou até aqui, como a gente sempre diz, não desiste tão fácil. Procure estudar nesse período que nós estamos em casa, em isolamento social. Então eu deixei algumas coisas anotadas aqui para a gente conversar. Esses centros de forças, eles estão ligados um aos outros. Então, não adianta falar assim, olha, o meu sistema coronário está perfeito, eu estou ligada em Deus, mas o meu gástrico, eu ando com tanta angústia, tanto enjoo. Não existe muito isso. Existe o quê? Compensações. Um chakra, às vezes, precisa de muita ajuda, puxa dos outros a energia, deixando os outros vulneráveis. Vamos entender um pouquinho melhor. Esses chakras espirituais, que são 7 que nós estamos estudando, porque existem muito mais ainda, mas precisávamos nos aprofundar nesse tema, esses chakras, eles têm um certo diâmetro para que a energia saia e a energia entre. Então esses chakras, eles trabalham como se fossem vórtices o tempo todo. O interessante é que quanto mais reduzido é esse diâmetro, mais dificuldade de entrar o quê? A luz. Quanto maior for esse diâmetro, mais ampliado, mais colorido, dependendo muito mais da condição moral desse espírito. Então nós temos diâmetros aqui, né? Aqui, em todos os centros, um diâmetro de 5 centímetros, outros 8, 10, 15, chegamos a ter diâmetros de 25 centímetros visto pelos médiuns videntes, aonde entra luz e sai luz o tempo todo. Tudo depende da condição moral, da condição de conquista de cada um de nós, né? Nós entramos no curso há 1 ano e meio diferentes, nós já somos pessoas diferentes
Então nós temos uma resposta do nosso corpo espiritual diferente também, né? Os pensamentos positivos, eles aumentam o movimento do chakra e os negativos diminuem esse movimento ou bloqueando. O que acontece? Um chakra bloqueado, ele traz a doença para o físico. Então, quanto mais o chakra se movimenta numa energia, numa dança maravilhosa, mais ele está atento ao seu trabalho de reorganização, corpo e espírito. Quanto mais lento esse chakra trabalha, e ele já faz um movimento anti-horário, ele vai fechando e ela até se torna bloqueado, aí o que acontece? Nós sentimos a falta de energia nesses órgãos que esse chakra cuida, nesse sistema que aquele chakra cuida. Então, que a gente possa entender que essa dança maravilhosa de energia que entra e sai, ela depende muito das nossas escolhas diárias. Como que eu estou centrando o meu corpo físico com o meu espírito? Existe a estimulação de um determinado centro de força, que poderá o quê? Compensar ou descarregar outro, pois estão interligados. É como, eu imagino assim, como se fosse um fio dourado, onde a espiritualidade pode entrar e sair num alinhavo entre os nossos centros de força. Um está ligado ao outro. Então, quando eu tenho uma estimulação de um desses chakras com mais intensidade, eu acabo ajudando os outros também. Então, por exemplo, a pessoa tem uma facilidade para falar, para trazer uma mensagem, para cantar, para recitar um poema. Tudo isso ela usa o quê? O chakra laríngeo. E esse chakra, quanto mais positivo ele se transforma nas suas atividades, mais ele amplia a sua luz, desbloqueando os outros também, auxiliando o desbloqueio dos outros. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós temos complicações num dos setores do organismo que está ligado a um desses chakras, nós comprometemos e sobrecarregamos os outros também, né? Falando da estimulação que compensa, acontece pelas atitudes boas, que estimula o centro de força cardíaco, responsável pelo controle dos sentimentos, compensando ou revitalizando um outro centro de força enfraquecido. Então, quando nós começamos a perceber com clareza o nosso papel de espírito, a gente já sabe assim, eu preciso me fortalecer, porque eu fortalecerei toda a minha rede de centros de força. Mas existe também a estimulação que descarrega a energia, que seria o quê? Os nossos vícios. E esses vícios geralmente estão ligados diretamente a algum dos chakras. Por exemplo, o vício da gula, o vício da bebida, estão ligados nos chakras que ficam da parte gástrica para baixo, e eu comprometo muito esses chakras, né? Ativam negativamente o centro gástrico, fazem com que este automaticamente, para poder continuar a sua função, puxe o quê? Puxe as energias dos outros, né? Eu tô sempre com aquele embrulho no estômago, uma aflição, também o pânico me pega toda hora, a minha tristeza. Então, aquela dança do fio de ouro, de repente ele é puxado e entra um cordão todo sujo, porque a gente não tem trabalhado a revitalização do pensamento, né? Dando direcionamento superior a certos sentimentos e comportamentos, podemos diminuir as atividades de certos centros de força e canalizar as suas energias de um modo a fortalecer os outros. Então eu tenho primeiro que perceber aonde eu estou prejudicando, né?
o meu nível, né? A minha gula, o meu vício, os meus pensamentos, né? O meu desequilíbrio sexual, tudo isso são ligados a centros de força. A minha fofoca da vida do outro, que eu uso demais esse centro de força, o meu pensamento para acabar, para se vingar, para pera que eu vou dar a resposta, os embates que eu vivo, eu uso todo o meu centro frontal. Então eu preciso, a minha mágoa, olha lá o centro cardíaco, sempre muito encharcado disso. Eu vou fechar esse vídeo, senão ele fica pesado, e vou continuar no número 2. Então, quando nós percebemos esses pontos que não estão muito bem no nosso corpo, tanto físico quanto espiritual, estudando a doutrina espírita, a gente já percebe que o reequilíbrio energético é um grande aliado a nós. O que é um reequilíbrio energético? É o passe. O passe de energia vem equilibrar o nosso espírito. O passe atua diretamente sobre o perispírito, agindo de 3 formas. Mecanismo de asepsia é a limpeza do nosso corpo espiritual. Revitalizador de energias, ele traz a energia que nós deixamos fugir, que deixamos ficar bloqueados em nós. E temos também eliminação de excessos que estão obstruindo todos esses chakras. Então essa asepsia, a gente fala, eu consigo fazer essa asepsia dentro do centro. Só que nós temos também uma outra maneira, principalmente enquanto estamos em isolamento social. Nós podemos fazer o autopasse dentro da nossa casa, no nosso quarto, enfim. Meu cachorro tá sonhando e ele tá aqui. Daqui a pouco eu acordo. Tá, Vicky? Acorda. Então, o que acontece? O Divaldo um dia recebeu uma pergunta e eu trouxe essa pergunta para clarear para todo mundo. Como é que se deve dar o autopasse, por exemplo, se eu estou necessitado, se eu estou obsediado ou perturbado? Se eu vou dar o autopasse, eu não vou me auto-perturbar-me novamente? Muito coerente a pergunta, não é? Se eu não estou bem, como é que eu vou dar um autopasse em mim? Eu não vou ficar mais perturbado? O Divaldo responde assim, não, porque você vai criar uma condição necessária, mediante a oração. Naquele momento que você se propõe a fazer o autopasse, pelo menos daqueles 2, 3, 5 minutos, você vai mudar a sintonia do seu pensamento. Isso é um ponto importante. Para você poder aplicar o autopasse, irá concentrar-se, orar, e enquanto realiza esse mistério, desvincula-se o psiquismo negativo. E é nesse momento que a espiritualidade com misericórdia pode atuar em nós. Por isso que a gente diga, não está bem? Faça o autopasse todos os dias na sua casa. Faça essa limpeza espiritual. Mas no momento que você vai fazer o autopasse, você sabe que necessita de uma oração fervorosa, né? O passe, ele vai trabalhar o nosso sistema energético. Isso é muito importante. Mas, Ana Lúcia, eu nunca dei passe? Não tem problema. O autopasse é o início do estudo do passe, que a pessoa vai fazer na sua casa sem medo de ser feliz, né? O sistema energético vai o quê? Ele vai ser alterado através desse autopasse. Haverá um desbloqueio dos chakras que estão bloqueados, haverá uma injeção de quê? De energias novas, que é muito importante. Num livro chamado No Invisível, de um grande espírita, Leon Denis, ele escreve assim, todos nós poderemos nos tratar com o autopasse, com o automagnetismo, esfregando a parte do corpo da qual você sente necessidade de alívio e trazendo a oração fervorosa.
Então ele fala que isso vai trazer o quê? Forças que possam vir auxiliar o nosso corpo e espírito. O autopasse, ele é um profundo instrumento de limpeza. Então é bom a gente entender sobre isso. Ele trabalha uma limpeza psíquica nossa. Os centros de força, eles vão trazer o quê? Uma renovação. Lembra quando eu disse agora no começo que quanto mais bloqueado está o centro de força, mais ele roda lentamente, não no horário relógio, né? Anti-horário, e ele vai diminuindo. A gente fica mesmo fechado em nós, numa escuridão, porque não há. Eu preciso que a dança do vórtice volte das nossas energias, né? Então, o que o autopasse, que o espiritismo nos fala? Que o autopasse, ele vem para nossa casa para ampliar o quê? A concentração nossa, a nossa fé, a nossa oração, a nossa meditação e ligações mentais com o alto, né? Eu não posso dar o autopasse assim, meu Deus do céu, o que aconteceu hoje? Olha lá a briga. Não existe isso, gente. Na hora do autopasse, eu preciso estar ligado com o alto, com os espíritos de envergadura moral, né? É necessário, então, concentração, oração, desvincular-se dos pensamentos negativos da qual vem frequentando a nossa mente há muito tempo. O meu medo, o medo dos meus, o medo da saúde dos meus pais, o medo de acontecer alguma coisa, a falta, eu tenho fé, mas às vezes a minha fé vai apagando, né? Esse medo, nesse momento do autopasse, ele tem que estar fora dessa conjunção, né? Pelo simples posicionamento das mãos, nós não vamos conseguir uma reharmonização, não. Eu preciso da técnica, mas eu preciso da mente ligada ao alto. Isso é o autopasse. Quando eu faço só a imposição das mãos usando só a técnica, não adianta. Então eu preciso ter essa ligação. Então hoje nós vamos fazer o autopasse, né? Só que antes a gente vai aprender a técnica. Em primeiro lugar, nós fazemos uma oração fervorosa e aí você vai respirar fundo umas 2, 3 vezes sem pressa e vai o quê? Pedir que a espiritualidade lhe auxilie nesse escaneamento. Primeiro é o escaneamento do seu corpo. Então você vai passando por todo o corpo até chegar no joelho. Pode fazer nos braços também esse escaneamento. É o escaneamento primeiro. O segundo momento, você vai pedir que o Senhor lhe auxilie na limpeza do seu corpo físico e espiritual. E aí você começa a joga para o chão, joga para o chão, passa a mão, joga para o chão. Aqui não é o outro chakra, você vem aqui, joga para o chão, joga, tá? Pode ser até movimento circular. E você vai alcançando todos os chakras. Mas nesse momento você tem que fazer um querer forte, né? Minha angústia, meus sentimentos, o meu medo que sai. Estou fazendo uma limpeza, eu posso fazer assim nos braços, no corpo todo. E depois você vai parar as suas mãos no órgão que você tem sentido uma necessidade. Supor, tenho sentido muita dor de cabeça. Então eu vou colocar aqui, eu vou pedir, Senhor, que alimente com muito carinho e amor esses meus 2 chakras, para que eu possa continuar trabalhando pela tua seara de amor, desbloqueando. E você põe a mão aqui, você vai sentir uma quentura até. Então você faz todo esse mecanismo, termina um copinho de água e bebe. Esse é o autopasse. Agora o próximo vídeo, todos nós vamos acompanhar comigo e vão fazer o autopasse.
tá bom? Então pegue um copo de água, desligue a televisão, se concentre que nós vamos fazer o autopasse. Até já! Então nós vamos agora criar o hábito de utilizar esse recurso dentro da nossa casa. Nós vamos primeiro fazer uma prece. Que possamos trazer até nós a presença do amor de Deus. Esse amor, ele vem de várias formas. Ele vem através da palavra de um amigo, da oração de um outro, de uma percepção mais intimista do nosso mentor ou mentora. Senhor, necessitamos de muito equilíbrio nesses dias e o nosso pensamento agora quer ligar todas as nossas energias no teu coração de amor. Por isso lhe pedimos, fortaleça essa limpeza espiritual. Você pode querer esfregar as mãos e agora você faz o escaneamento de todos os centros de força. Pode fazer o escaneamento aqui nos braços. Pode fazer de novo, se você quiser, esse escaneamento. Cada mão que vai passando vai lembrando dos chakras, dos sentimentos que eles geram. E agora nós vamos pedir ao Senhor a limpeza espiritual. Que o nosso chakra coronário possa estar aberto para receber o sol do Senhor, a intuição do Senhor. Nosso chakra frontal, que traz os nossos pensamentos e intuições, possam estar desbloqueados de tudo mal. Laríngeo, a nossa saúde, a nossa fala, aquilo que a gente põe para fora, que está dentro do nosso coração. O chakra coronário também vou fazer limpeza. Limpo bem esse chakra coronário, chakra gástrico, o plexo solar, que fica o baço, genésico, toda a nossa parte íntima. E agora que possamos trazer o quê? Uma cachoeira de fluidos que entra pelo nosso coronário e vai escorrendo luz a todos os chakras, reorganizando, realinhando, permitindo que os vórtices trabalhem no movimento de luz, saúde, inspiração, fé, momentos de equilíbrio é o que nós precisamos. Coloque a mão em algum dos lugares que você necessita de uma energia maior. Nosso coração, da onde saem os nossos sentimentos, da onde fabricamos o medo da morte, que tudo serene. Somos espíritos imortais, que a nossa energia possa estar restaurada nesta noite. Respiremos fundo. Obrigado. Beba um copinho de água e até a próxima semana.